E aí, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir a um vídeo chamado Racismo em One Piece, lá do canal do Cronosfera, que foi sugerido pelo inscrito Samuel Lopes. Lembrando, eu nunca assisti o One Piece, só peguei o iniciozinho, assim, bem pequeno mesmo, poucos episódios, quando passava ainda no SBT. Então não sei muito sobre o assunto ou do que o canal Cronosfera vai se referir, né? No caso, o Guto vai se referir. Vamos ver do que ele fala. Antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse seu like, caso curta a minha reação, se inscreva no canal, estou trazendo os vídeos gradativamente. Me siga lá no Instagram para saber com antecedência qual vídeo sairá. Muito obrigado a todos. Vamos lá! 1, 2, 3, foi! Tá tocando aí, senhor Mandar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, a gente vai tratar de um assunto delicado, uma coisa, uma questão, certo? Racismo em One Piece. Roda a vinheta. One Piece é uma obra que usa de metáforas para tratar de questões da nossa sociedade atual. Até aí, nada de novo, afinal de contas, praticamente todas as obras fazem isso. E por mais que isso pareça óbvio para algumas pessoas, acontecimentos recentes têm mostrado que não. Então, preste atenção nas coisas que você assiste. E uma das metáforas que eu acho mais interessantes aqui em One Piece é a simbologia do tritão, usada para discutir, no seu grande geral, o preconceito, mas em muitos pontos mais específicos, o racismo diretamente. E como eu sei que tem muita gente aqui no canal que não acompanha o One Piece, eu vou tratar de maneira mais abrangente, abordar essa questão no geral. Inicialmente eu tinha pensado em uma cena específica, mas acabei englobando um arco inteiro do anime, que é o arco da Ilha dos Tritões. Em One Piece, os tritões são extremamente mal vistos pela sociedade. Eles são sujos, são perigosos, são selvagens. Não devemos nos relacionar com esse tipo de coisa. Assim, toda aquela sociedade aprendeu a segregar os homens-peixe desde criança, a ponto deles serem banidos para uma ilha que fica a 10.000 quilômetros submarinos. E tirando esse detalhe, que é a questão de você ser banido e viver isoladamente do resto da sociedade, eles são repudiados em qualquer lugar que aparecem, eles podem ser escravizados, judiados, feitos de qualquer tipo de coisa para fazer o que você quiser com o tritão, afinal de contas, não é gente. O que na verdade não é bem assim. Claro que diretamente um humano e um tritão têm algumas diferenças, mas essas diferenças são unicamente físicas. Os tritões são melhores que os humanos em algumas capacidades, como respirar debaixo d'água, nadar, mais força, etc. Mas em questão intelectual, em questão da existência de um ser, um tritão é exatamente igual a um humano. Inclusive, fisicamente, eles compartilham do mesmo sangue. Um sangue tritão é igual a um sangue humano, não tem a mínima diferença. E por conta desse tratamento abusivo, os tritões passaram a cultivar um ódio tremendo pela espécie humana, que simplesmente subjugava, escravizava e usava dos tritões como bem entendia, apenas pela ganância de dinheiro e ganância do poder. Isso parece alguma coisa para vocês? E no arco que o Ruffy e sua tripulação descem para a Ilha dos Tritões, a gente aprende muitos outros detalhes sobre essa situação. E nessa questão da relação entre humanos e tritões, dois grandes nomes se destacam: Otohime e Fisher Tiger. A Otohime era a rainha do reino aquático, e apesar de rainha, apesar de ser da realeza, ela era totalmente diferente de tudo que foi mostrado em One Piece, de todos os tipos de reis e rainhas,
príncipes e nobres. Ela ficava o dia inteiro na cidade, conversando com as pessoas, tentando ajudá-las, tornar a vida de toda a população de lá melhor. Ela sonhava com um dia em que os tritões fossem subir para a superfície e desfrutar da mesma luz que os humanos. Ela sonhava com igualdade. Ficou anos e anos em sua jornada pacifista para conseguir trazer informação, limpar o ódio que os tritões tinham pelos humanos e coletar assinaturas para mudança de local do reino. Tudo na base do pacifismo. E isso não era muito bem recebido inicialmente, porque afinal de contas, todo o passado amargurado, todas as coisas que os tritões passaram na mão dos humanos, não poderia ser simplesmente esquecido de uma maneira tão fácil, com apenas um discurso e um sentimento de esperança. E do outro lado, temos Fisher Tiger, um tritão extremamente respeitado no reino inteiro. Tiger volta de uma viagem após conhecer mais sobre os humanos, extremamente determinado a subir e libertar todos os escravos que pudesse encontrar da mão dos Tenryubitos. Tenryubitos, caso você não conheça One Piece, é basicamente uma existência considerada divina. Os Tenryubitos são descendentes das pessoas que criaram o governo mundial. Basicamente, vários reis se reuniram, criaram um governo que vai, enfim, governar o planeta inteiro de One Piece, e os filhos desses reis, os filhos netos, são Tenryubitos. E eles podem, literalmente, fazer o que quiser. Escravizar qualquer pessoa, escravizar outros reis, eles podem fazer literalmente tudo porque eles são os donos do mundo. E eles têm uma influência e força gigantesca pelo mundo inteiro, além de poderio militar, então ninguém pode fazer nada contra eles. E para ajudar, são extremamente nojentos a ponto de nem mesmo respirar do mesmo ar que as pessoas normais. Enfim, Fisher Tiger era mais agressivo e revolucionário do que a Otohime, e ele acreditava que os tritões tinham que lutar para conseguir a sua liberdade. Inclusive, reassistindo esse arco, eu pude traçar um paralelo entre esses dois personagens e dois líderes importantíssimos do movimento negro norte-americano. A Otohime representa Martin Luther King em muitas das suas ações pacifistas, da maneira com que ela lida com as situações e sua esperança para conseguir resolver tudo de uma maneira calma. Enquanto isso, Fisher Tiger, até um certo momento da sua jornada, tem mais paralelos e tem mais semelhanças com o Malcolm X, que também objetivava a paz para o povo negro, mas ele era um pouco mais radical e acreditava que para resolver a situação precisaria ter conflito físico. Mas, voltando ao One Piece, o Tiger saiu na sua grande jornada, libertando vários escravos das mãos dos Tenryubitos e dos nobres, e cada passo mais ele via as barbaridades que os humanos eram capazes de fazer, tratar as pessoas pior do que lixo, fazer com que elas sofressem cada minuto, cada dia de vida, simplesmente porque sim. No meio disso, eles encontram uma garotinha ex-escrava que queria se reencontrar com a mãe. Por isso, ela entra no barco do Tiger para que eles possam deixá-la em casa um dia. E a menina funciona de uma maneira muito robótica, o olho travado, um sorriso sempre na cara, sempre se desculpando pelo que está fazendo e pedindo para que as pessoas não matem ela porque ela pode ser útil para alguma coisa. Era uma garota extremamente traumatizada e horrorizada com os traumas de ter sido uma escrava antes.
Algum tempo se passa, a garota melhora, ela é tratada bem por todo mundo da tripulação do Tiger, todos aqueles tritões horrorosos, monstros que vão comer a sua cabeça quando você virar as costas. E, enfim, eles chegam na ilha dela para deixá-la com a mãe um dia. Ela se despede do Tiger, todo mundo feliz, porém, nem todo mundo. Quando o Tiger desceu, as pessoas da vila viram que ele era um tritão, e por conta disso ele acaba sendo vítima de uma espécie de armadilha. Os moradores daquela vila ligaram para a marinha porque viram um tritão à solta, certo? Um tritão é um bicho perigoso. Então a marinha chegou para matar o Tiger prontamente. Ele acabou sobrevivendo, mas por muito pouco. E surge um problema. O Tiger perdeu muito sangue e precisa repor esse sangue. E como ele tinha um tipo sanguíneo raro, ninguém da tripulação dele tinha mais. E sobrou a alternativa de usar sangue humano. Nos seus últimos momentos, Tiger, que lutou sua vida inteira pela liberdade, pela paz do povo tritão, simplesmente não conseguiu aceitar o sangue humano. O sangue que o perseguiu durante tanto tempo, sendo que ele não fez nada, ele queria ajudar todo mundo, ele ajudou a garotinha a reencontrar a sua família e foi vítima de um ódio incrustado na sociedade. E isso basicamente gera todo o conflito do arco de One Piece no presente. As pessoas desconfiam do Luffy e da sua tripulação, porque enfim, quando eles chegaram, ocorreram alguns crimes que afinal de contas, ele não era o culpado. Luffy encontra o responsável por tudo aquilo, luta com ele, enfim. Acaba a luta e, por ironia, o Luffy acaba sem sangue. No meio de toda aquela treta, ele tinha feito um ferimento que ficou vazando sangue o tempo todo, e agora ele também precisava de uma transfusão. E aí a gente se encontra numa situação análoga à situação antiga. O Luffy, dessa vez um humano, está sem sangue. E na tripulação dele também não tem ninguém com o mesmo tipo sanguíneo. E para piorar, é proibido no reino submarino que você doe sangue para humanos. Afinal de contas, né, eles têm bastantes razões. E nisso, Jinbei, que era um tritão que acompanhou o Tiger em toda a sua jornada, acompanhou todos os acontecimentos de sua vida, toma a frente e se dispõe a doar sangue pro Luffy. Então Jinbei deita no chão, do lado do Luffy, e começa a transfusão. Junto a isso, uma bela mensagem facilmente perceptível. Mesmo sendo diferentes, nós somos iguais. O mesmo sangue que cai quando você machuca alguém, ou quando você se machuca, por mais diferente fisicamente que aquela pessoa seja, por mais que você tenha sido ensinado a ter medo dela ou tratá-la diferente, todos têm sangue vermelho. O sangue possui um significado muito forte em praticamente todas as culturas. Basicamente, é a essência da vida. E nessa cena, humanos e tritões, mesmo com um passado amargo e tortuoso, compartilham dessa vida, acreditando em um futuro melhor. E eu acho muito importante, muito admirável todo esse trabalho e empenho que o Oda faz questão de colocar em One Piece, discutir classes sociais, discutir etnia, tudo isso a partir de metáforas que não deixam nenhuma dúvida para você. Você olha o mundo dos tritões, por que os tritões estão sendo maltratados? Por que o governo dá a permissão para que os humanos façam isso com os tritões? Por que as pessoas, mesmo com permissão ou não, continuam tratando umas às outras dessa forma? E se você for reparar,
É simplesmente porque sim. É simplesmente porque na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso mundo, também acontece dessa forma. E por mais que você esqueça e acabe pensando que isso é uma coisa distante, uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que ficou no passado, foi agora. Os banheiros eram separados, as cadeiras eram separadas, as ruas eram separadas. Foi agora. Quem nasceu na década de 60, nasceu na década de 50, viveu isso. O reflexo desses acontecimentos não pode ser apagado tão facilmente. Lei ou não, o preconceito ainda existe. Ele pode não se manifestar da mesma maneira que antes, mas está aqui, comigo, com você. E o ponto inicial é a gente aceitar esse fato inegável e, a partir disso, refletir, discutir e trabalhar para limpar essa mancha vermelha. Para quem sabe um dia possamos estar verdadeiramente sob o mesmo sol. Bem incrível, né? O Oda, impressionante, ele consegue retratar, trazer muita emoção, coisas do dia a dia real mesmo, né? Para o anime, muito impressionante, muito incrível, né? Tratar essa relação de preconceito de uma forma talvez um pouco não tão leve assim, né? Pois não me pareceu tão leve assim, pareceu até cenas até do cotidiano, do dia a dia, quando uma pessoa se sente humilhada, vamos botar assim entre aspas, perante outra ou coisa do tipo, e tem sempre protestos ou coisa parecida. Mostrou ali os dois caminhos, né? A da garota ali, que era tipo a líder deles, tentando meio pacífico. Tem muita gente que tenta desse modo, acho mais correto. Às vezes não chama tanta atenção como você quer que chame, né? Pois é o modo pacífico, então os governantes do mundo inteiro, geralmente fecha os olhos ou tapa os ouvidos e não se importa muito. Então tem também o outro lado, que é ali daquele guerreiro, que tenta sempre pelo modo mais combate, mais violento, que chama mais atenção, que atrai mais a mídia, principalmente, quando se tem esses protestos mais violentos. A mídia está em cima ali para acompanhar. Quando tem o mais pacífico, talvez ela só dê uma nota, só fale alguma coisa bem pequena, não dê muita importância. Então, talvez você peça sempre para tentar um lado pacífico, um modo legal, mas quando está no modo legal, no modo pacífico, a própria mídia não acompanha, não tenta divulgar, não tenta expandir e trazer essa discussão à tona, principalmente para os governantes e para a população em geral. E quando você entra em conflito, quando você está ali em combate, tentando, lutando pelos seus direitos, aí a mídia vem toda em cima de você e geralmente você é apontado até como o errado, pois você está fazendo baderna, pois você é contra isso, é contra aquilo. Então, geralmente acontece isso na sociedade, tanto aqui como lá, em One Piece. Então, deu para entender bastante de todo esse contexto, de tudo isso que o Oda tentou transmitir, né, tentando trazer algo da realidade nossa para o anime de One Piece. Lá no caso são os tritões, são tratados como praticamente lixo, como se não fossem nada, né? Vocês podem fazer qualquer coisa com um tritão ali, que você não vai ser penalizado. Eles não são gente, eles não são nada, então você pode simplesmente subjugá-los à vontade, à mercê do que você quiser, só porque você é um humano comum, né? Então, muito errado isso, né? Os tritões ali tentam lutar, têm medo também da raça humana, pois quanto mais eles viam, né, toda a situação, eles ficavam ainda mais amedrontados com tudo que acontecia com a sua espécie, enquanto a garota ali, a loirinha, né, ela tentava juntar, né, tentar subir, voltar à superfície, morar ali, morar junto com os humanos, debaixo do sol também, conviver com eles para tentar entender, é algo muito legal. Até utópico, né? Você geralmente pegar raças que têm medo uma da outra ou que têm desprezo uma pela outra, tentar conviver. Isso poderia dar certo, mas é sempre muito difícil. Sempre vai gerar conflito, vai gerar medo. Então, mostrou ali naquela parte que ele devolve a garotinha para a ilha. Ele fez um ato bem generoso, bem legal, né? Já que a garotinha era uma humana, mas também era uma escrava. Então, meio que ele entendeu o que ela passava, pois os tritões passam também por isso, e levou ela para a família dela, para a casa, mas os familiares, a mãe dela ali e o pessoal do povo ali não entende dessa forma. Só de ter visto um tritão já chamou a marinha para matá-lo, para se livrar deles, porque já tem um medo intrínseco, já tem algo que está dentro deles já, que sempre cresceram assim, né? Achando que aquilo ali é do mal, que aquilo ali é errado, que aquilo ali tem que morrer. Ponto. Então, tem pessoas que é assim,
que acreditam que isso é o certo, não pensam nessa igualdade, né, que todos compartilham o mesmo sangue, todos compartilham a mesma terra, todos merecem direitos iguais, né? Muita gente não pensa dessa forma, o que é um grande erro, e o Oda conseguiu representar muito bem ali, e aquele, né, uma ideologia legal ali, quando o Jinbei doa o sangue para o Luffy, ali tem uma ligação, um elo, que todo o pessoal ali ao redor, principalmente os tritões, que ele estava ali, né, no mundo dos tritões, a ilha dos tritões, eles percebem, eles observam aquilo, mesmo sendo proibido, um deles foi lá e tentou sim ajudar um humano, fazendo um ato bem nobre, bem generoso da parte dele, e depois ele até acompanha o Luffy, né, na sua jornada, o que é bem legal, bem interessante, mostrando essa união humano e tritão. Então, sempre é bom, pois sempre há esperança. Isso nunca se pode perder. A esperança sempre vai acontecer, pois estamos ainda evoluindo, o preconceito existe na nossa sociedade, vai continuar existindo lá em One Piece, pelo menos acredito eu. Mas um dia, talvez um dia para o futuro, esse preconceito acabe, essa coisa de você ter uma cor diferente, você ser de uma classe diferente, ter um gênero diferente, uma opção diferente, talvez um dia isso não seja considerado errado, não seja visto como algo ruim, e sim algo natural, algo normal, algo simples do dia a dia, como apenas um gosto diferente. Às vezes você gosta de uma fruta, o outro gosta de outra, e isso aí não pode causar conflito, guerra, ódio entre as partes, pois não faz sentido nenhum. Então, uma pessoa ter uma cor de pele diferente da outra não tem que gerar esse conflito, tem que gerar união. Todos somos uma espécie, todos somos seres vivos, todos temos que agregar e lutar pelo bem maior, o bem do mundo, o bem da comunidade. Isso é o que eu penso. Então, bem interessante. O Guto explicou muito bem, muito legal mesmo. Vou deixar aqui o link para o canal Cronosfera, dê uma passada lá, dê um like, dê uma ajudada a ele, muito maneiro, muito legal trazer esses conceitos, maravilhoso. Agradeço também ao inscrito Samuel Lopes pela sugestão, muito legal, não conhecia todas essas cenas, pois como eu falei, não assisto One Piece, então me emocionou até bastante ali durante o vídeo, aquela parte ali da cena da garotinha, que ela estava muito traumatizada por ter sido escrava, né, forçando aquele sorriso, né, muito preso no rosto. O olhar dela também bem robótico, como ele falou ali, todas as ações dela, sempre pedindo desculpa, sempre falando que pode ser útil. Então, tudo isso mostrando que ela sofreu bastante, já estava bem traumatizada, e quando isso foi quebrando, foi desconstruindo, foi muito emocionante ali, aquela cena mexeu ali um pouco comigo. Então, bem legal, curti bastante. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Deixa o like caso tenha curtido, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram e até a próxima.